Nós aqui à quarta-feira, aquilo que estamos a fazer, para aqueles que é a primeira vez ou as primeiras vezes, nós temos por hábito estudar aqui mais afincadamente algum texto da Bíblia. Nós estamos a falar no último livro da Bíblia, portanto, se alguém tiver a sua Bíblia, abra no último livro, está bem? É fácil. Estamos no livro de Apocalipse e estamos mesmo a terminar esta nossa jornada. Já vai para mais de um ano. Ali o Daniel, quando começámos, disse-me: pastor, você tem que acabar isto antes de eu acabar o Instituto Bíblico. Daniel, vou acabar, hein? Portanto, faltam-te 9 meses para acabar. Eu já não demoro 9 meses em Apocalipse. Acho que, não sei se acabo hoje, mas parece uma semana, não sei se sou eu, mas logo se vê. Vamos então abrir no livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 21. Estamos a falar de alguma coisa que tem a ver com aquela que é a nossa esperança. Não sei quanto a vocês, mas aquilo que nos motiva não é propriamente apenas este mundo. Este mundo tem muitos prazeres. Temos muitas coisas quais podemos desejar. O Gonçalves, por exemplo, deseja casar, mas primeiro ainda tem que dar os outros passos todos, não é? Ainda precisa de arranjar primeiro alguém que o queira. Mas quando ele arranjar... estamos à caça. Quando ele conseguir caçar alguém, finalmente, ainda assim, o sonho não é só para este mundo. O casamento é muito bom, mas mais tarde ou mais cedo nós sabemos que o nosso tempo neste lugar, e queremos que seja o mais tarde possível, mas mais tarde ou mais cedo a nossa vida aqui termina. E aquilo que nós temos falado nas últimas semanas, se vocês repararam, tem sido muito acerca disto. Acerca daquilo que significa ser salvo. Acerca daquilo que significa a nossa esperança. E a nossa esperança não está neste mundo. Porque vocês vejam e reparem que neste mundo pouca ou nenhuma esperança podemos ter. É verdade que ainda há coisas boas, é verdade que ainda há coisas que nós amamos, ainda é verdade que há coisas que nós desejamos, nós gostamos da nossa família, nós gostamos dos nossos filhos, nós gostamos dos nossos amigos, mas nada disso nos pode salvar daquilo que vai acontecer. E isto não tem a ver com uma visão fatalista do mundo, é simplesmente aquilo que é a realidade. Nós percebemos que o mundo está aqui num ponto de ebulição, nós percebemos que o mundo, basta aqui qualquer faísca a acontecer e aparece já aqui mais uma guerra, porque hoje em dia guerreia-se por tudo e por nada. É só pensarmos como o mundo era há uns 10, e tenho de falar disto, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nestes últimos 10 anos, simplesmente 10 anos, o mundo mudou radicalmente. As coisas como eram e como são hoje, a diferença é abismal. Hoje vemos coisas acontecerem que eram impensáveis há uns anos atrás. E tudo isto tem acontecido, mas a Bíblia já tinha dito e já dizia que não era novidade nenhuma. Porque no mundo diz que o mundo ia piorar, e a verdade é que o mundo tem piorado. Então, na nossa vida, por vezes nós não sentimos esperança. Falta-nos isto, a esperança. Podemos ter tudo. E falávamos a semana passada daquele vocalista de uma banda bem conhecida, os Smashing Pumpkins, e ele dizia que a determinada altura, com 20 anos, tinha ganho o seu primeiro €1 milhão. Quem me dera a mim, nem com 40, quanto mais com 20, não é? Com 40, nem pouco mais ou menos. É assim. Mas também não posso queixar, graças a Deus o Senhor é bom e tem sido bom. Não sei se Deus tem sido bom para si, mas para mim tem-me abençoado muito. Mas ele estava a falar que aos 20 anos ele tinha tudo aquilo que as pessoas desejavam, e à medida que foi caminhando aos 27, 28, ele era extremamente famoso, não podia ir a lado nenhum sem que as pessoas o perseguissem, era extremamente famoso, e as pessoas começaram, os amigos, a chegar ao pé dele e disseram: olha, que sorte tu tens, tu já consegues realizar todos os teus sonhos. E ele disse depois para o entrevistador: mas quando me diziam aquilo, e eu percebia que eles tinham razão, porque eu tinha aquilo que toda a gente sonha, mas eu nunca me senti verdadeiramente completo. Sempre senti uma tristeza. É verdade que ele não aborda nem fala sequer de Jesus. Eu nem sequer sei, acho que não, que ele nem sequer acredita que Jesus é real. Mas lá está aquela dúvida dele, mais do que a dúvida, aquela falta de preenchimento. E muitas das vezes isto já acontece e tem acontecido na nossa vida. Falta sempre qualquer coisa. Nós andamos sempre atrás de qualquer coisa. Os americanos, os ingleses, têm uma expressão que é engraçada, que é o carrot in the stick, que é a cenoura no pau, que é como se põem os burros e os cavalos a andar. Agarra-se assim num pau, coloca-se uma cenoura e mete-se a cenoura à frente do burro ou do cavalo, e o cavalo vai andando. Ele nunca chega à cenoura, mas o desejo dele é sempre chegar à cenoura. Ele cheira, ele vê, mas nunca prova. Nunca prova a cenoura. E às vezes parece que nós somos assim, porque andamos atrás das cenouras da vida, ou do dinheiro, ou dos homens, ou das mulheres, ou do poder, ou dos nossos sonhos, ou da nossa família. Às vezes, irmãos, olha, deixem-me dizer isto.
às vezes nós colocamos até os nossos filhos num pedestal que não deveria ser do pedestal dos nossos filhos. E nós podemos amar os nossos filhos, mas os nossos filhos não são Deus. Nem são deuses, nem nunca vão ser. Mas por vezes nós, porque gostamos tanto deles, e é normal nós amarmos os nossos filhos. É normal um pai sacrificar-se pelo filho, dizer-lhe isto. O que não é normal é você trocar as prioridades e colocar o seu filho como o Deus da sua vida. E isto é muito importante dizer, porque aquilo que nos preenche e realiza, só há uma coisa que nos preenche e realiza, que é Deus. Não há mais nada que nos consiga preencher. Não há mais nada que nos complete. Nem dinheiro, nem poder, nem fama, nem nada neste mundo nos pode preencher, a não ser Deus. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que no início criou Deus o homem e a mulher e os criou à sua imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança não tem a ver apenas com as características, porque, irmãos, é verdade que nós, à medida que o tempo vai avançando, parece que nos tornamos cada vez mais animais. Porque às vezes parece que temos comportamentos de animais. Não sei se já pensou nisto. À medida que vamos andando, hoje em dia as pessoas começam por... Eu não sei se os irmãos já viram os galos assim a lutar. Já viram galos a lutar? Eu já vi homens a lutar como se fossem galos. A começar por uma coisa tão estúpida como, por exemplo, estás a olhar para onde? Não é? Eu estou a olhar porque tenho 2 olhos, não é por mal, é só porque a gente olha. Mas as pessoas às vezes ficam ofendidas. Está a olhar para mim com aquela cara. Estás a olhar para quê? Ó palhaço, não é assim? E depois do palhaço passa para a outra face. E a pergunta é, qual é a diferença entre 2 galos e 2 homens que andam à pancada? E a diferença é nenhuma. É praticamente nenhuma. E à medida que o tempo vai passando, nós percebemos que o homem parece que vai largando a sua humanidade para passar a abraçar o seu animalesco. Mas quando Deus nos criou, Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. E isto tem a ver porque existe uma distinção entre todos nós que somos humanos e o resto das criaturas. Irmãos, há animais que são belíssimos. Há animais que são mesmo lindos. Por exemplo, o leão. Já viram um leão? O leão é muito bonito. É uma juba. Não, mas não é porque... Vocês lá estão, vocês a rirem-se porque acham que tem a ver com o Sporting. Não tem. A águia também é bonita. A águia também não é tão bonita como o leão, mas também é... Não. Sim, é mais eficaz. É verdade. A taxa de sucesso dela nas caças é mais eficaz. É isso que quer dizer, não é? Ontem não se viu nada disso no jogo. Mas estamos a falar de águias, não é de futebol, não é? Mas pronto, deixem lá os animais. Ou melhor, os clubes. Os animais, voltemos aos animais. O tigre é muito bonito, é verdade. E há poucos clubes com tigres. Em Portugal não há nenhum. Portanto podemos falar de tigres. Tigres. Os felinos em si são majestosos. São inteligentes. São belos. E nós percebemos que há ali A ideia, eu não sei quanto a vocês, mas vocês acreditam mesmo que tudo veio do acaso? Acreditam quando veem, por exemplo, um tigre, aqui usando a expressão, o animal que a irmã deu o exemplo. Um tigre que aquelas listas que não são aleatórias estão porque elas permitem camuflar-se no meio da selva. As garras, aqueles dentes, acham que aquilo foi por acaso. Não, aquilo teve que ser criado. É como se fosse um arquiteto, um desenhador, alguém, um artista que planeia e faz e desenha as linhas e cada coisa tem a sua função. Quando nós temos um carro, eu gosto de carros. Os carros, para mim, cada vez estão mais feios. Eu cada vez gosto mais dos antigos. Eu acho que isto chega a uma determinada altura e a idade que isto acontece. Não gosto das linhas muito modernas, não acho assim os carros tão bonitos. Mas pronto, os carros em si, há carros que são lindíssimos. E eles têm uma certa arquitetura, uma ergonomia, porque têm uma função específica, especialmente quando falamos dos carros desportivos. Não sei se gostam de carros desportivos. Os carros desportivos, eles são mais baixos, eles têm assim umas linhas mais... Não são tão cortadas, mas fazem assim aquelas ondas, não é? Exatamente por causa da aerodinâmica, para que o vento possa passar. E quando eu olho para um carro, eu não penso assim, não, isto foi por acaso que aconteceu. Não, eu sei que aquilo teve um Criador. Quando eu olho para o ser humano, nós conseguimos perceber que existe um Criador. E nós fomos feitos à imagem e semelhança. Isto para chegar a este ponto. E a nossa imagem e semelhança dele tem uma marca, que é a marca do Criador. É como se fosse a sua assinatura. E a sua assinatura está em cada um de nós. Quando você tem tudo, mas não está feliz, a pergunta que deve fazer é, porquê? Porquê é que eu tenho tudo e não sou feliz? Porquê é que eu tenho tudo e não me sinto realizado? Nós, seres humanos, somos estranhos.
Nós às vezes colocamos e depositamos esperanças em coisas e depois há uma expressão que é o anticlimático. Basicamente é isto. Eu coloco e projeto toda a minha vida e todo o meu sonho e penso, quando chegar àquele objetivo, é ali que eu vou ser feliz. Deixa-me dar um exemplo assim meio tosco, mas acho que faz sentido. Eu, quando fui para a minha mãe não está cá, então estou à vontade para falar. Quando fui para a faculdade, fui para Direito e a minha mãe ficou toda realizada. Futuro advogado. E eu não estudei nada, era mesmo preguiçoso, então fui fazer, ia assim de vez em quando à faculdade, Pedro, assim como tu fazes. Tu já foste à terça e à quarta, só não foste à segunda. Amanhã vais? Não. Então é mais ou menos como tu. Ia lá de vez em quando. Mas eu até sempre passei mais ou menos à primeira. Tinha assim alguma inteligência, estudava ali na véspera, fazia os exames, não tive uma grande média, mas tive. E nunca mais pensei. Quando acabei o curso, fui trabalhar. Entretanto, começámos um projeto que alguns, a Débora e o Sandro conhecem, que era o projeto Encontrar-te, e fui trabalhar para lá. Ou seja, acabei o curso, fui trabalhar, depois desisti daquele trabalho e começámos o projeto Encontrar-te e ao mesmo tempo entrei no Instituto Bíblico. E passados uns anos, voltei a ter o sentido e o desejo de estudar. Porque eu percebi que tinha feito alguma coisa mal na primeira passagem da faculdade, que foi assim, pá, eu não me esforcei, e senti, faltava qualquer coisa. E eu disse, eu vou ter que voltar a estudar até ao máximo que eu conseguir e levar boas notas. E este era o meu papel, o meu objetivo. Mas deixem-me dizer o seguinte, à medida que eu fui conquistando diplomas, sempre que eu conquistava um diploma, ou antes de conquistar um diploma, eu pensava assim, eu vou me inscrever naquilo, isto vai ser incrível, eu vou estudar, eu vou alcançar aquele objetivo. E até que fazia isso. Quando finalmente tinha o diploma na mão, aquilo que eu pensava que ia ser uma grande festa, não era. Aquilo agarrava no papel e dizia assim, já está, mas falta, isto não me preenche. Isto não me realiza. E foi então, e eu persegui muito, eu estudei muito ao longo da minha vida, e eu já era crente, vocês entendam, não tem a ver com não ser crente, mas eu entendi uma coisa muito básica, mas que eu queria partilhar convosco, e nós já vamos ao texto, eu sei que estou a ter a introdução mais longa, mas eu sinto dizer-vos isto. Eu percebi que a minha realização pessoal não está naquilo que eu conquisto e alcanço, mas tinha que estar sempre em Deus. Tudo o resto pode nos fazer mais ou menos felizes, mas a realização pessoal, a minha realização pessoal está em Deus. A minha realização pessoal não está na minha esposa, embora a ame e queira estar muito com ela ou com os meus filhos. A minha família realiza-me, mas não são o objetivo principal da minha vida. Porque a melhor forma de eu ser pai e marido é colocar Deus em primeiro lugar. Isto para algumas pessoas é chocante. Mas para nós que somos cristãos percebemos isto, porque Ele é o nosso Criador e nós temos uma assinatura dEle. Então, quanto mais próximo eu estou dele, mais próximo eu estou dos outros. Então, quando nós estamos a falar do livro do Apocalipse, e no capítulo específico que nós estamos a tratar do final de tudo. Estamos a falar daquilo, e foi aquilo que falámos na semana passada, estamos a falar do nosso destino final. A maior parte de nós não pensa na morte, até que a morte nos bate à porta. Esta é a realidade. Ainda hoje, só aqui a título de curiosidade, hoje tínhamos combinado aqui em família, íamos ali tomar uma refeição e quando fomos lá o restaurante estava fechado porque alguém tinha falecido. Aquilo não era expectável. Algum dos funcionários. Então, deixa-me pensar, realmente a gente nunca está à espera. A morte é tão natural e ao mesmo tempo tão antinatural. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas nenhum de nós aparentemente está preparado para que isso aconteça. Então, o que o livro do Apocalipse quer trazer, e foi isto que nós falámos, é para além de ser uma bênção para a nossa vida, é entendermos que existe um depois. É que a tua vida não se resume a isto aqui. Vai haver um dia em que tu vais estar diante do Criador. Quer queiras, quer não queiras. Quer acredites, quer não acredites. Isso não importa. Toda a gente que hoje diz, Deus não existe. Ninguém me consegue provar Deus, Deus não existe. Não importa se tu não crês. Um dia vais estar face a face a Ele e não vais dizer, mas ninguém me provou que tu existias. Porque o Senhor vai dizer, ninguém te precisava de provar. Porque eu sempre, e tu sabias que eu existia, tu é que não querias acreditar. Porque todos nós, dentro de nós, sabemos que Deus existe. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Somos diferentes de toda a criação. Conseguimos comunicar. Conseguimos pensar. Racionalizar. Nós sonhamos, não é como os cães que andam a sonhar com as bolinhas. Pensamos nós que eles sonham com as bolas.
O meu cão de certeza que é isso que sonha, que ele faz os mesmos sons quando está a correr, está deitado e começa a fingir que está a correr. De certeza que ele está a sonhar com alguma coisa de brincadeira. Mas nós não, nós temos sonhos muito mais profundos. Nós idealizamos tanto e temos capacidade para pensar no bem e no mal. E isto não é de animal, isto é do ser humano. Quando nós falamos de Apocalipse, estamos a falar daquilo que é Jesus Cristo. Jesus, aquele que ressuscitou. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo e Cristo crucificado, mas ressurrecto. Aquele que venceu a morte. Tenho-vos dito isto. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nada disto que nós estamos aqui a fazer valeria a pena. Se Jesus Cristo não fosse real, nós não estaríamos aqui neste lugar. Não acreditaríamos em nada disto. Então aquilo que nós vimos é que no final dos tempos é aquela imagem daquilo que significa o reino de Deus. O céu. E é sobre isto que nós vamos falar nos minutos que nos restam. Vamos ler na maior parte dos casos. Vamos ler e dou-vos outra vez aquela informação. Quando estamos a ler esta descrição, não significa que seja isto assim literalmente. Quando a Bíblia diz que tem 2000 quilómetros de comprimento, de largura, isto não significa especificamente que tenha que ser exatamente aquilo ao milímetro ou ao centímetro. É simplesmente uma imagem, uma ideia para nós percebermos o simbolismo da grandeza. E aquilo que nós vamos ver é, e deixem-me ler, a partir do capítulo 21, versículo 6, que já limos, mas vamos ler outra vez, o versículo 6. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, e disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vejam, aquilo que Deus quer fazer de nós é filhos. Ele quer que nós sejamos seus filhos. A condição mais extraordinária de alguém é ser filho da pessoa mais importante. Já pensou nisto? Ser filho de alguém importante é ter a melhor cunha possível. Oh pai, deixa-me lá entrar. Oh pai, olha, estou a precisar de qualquer... Não, era assim que a gente fazia com os pais, quando precisamos de alguma coisa. Aí, oh pai, ou mãe, depende. Precisava aqui de... Precisava de ir ali ao cinema com os meus amigos, mas o bolso está roto. Toma lá. E a gente vai pedindo. Mas imaginem que não era ir ao cinema, mas era ao dono disto tudo. O que é que vocês pediam ao dono disto tudo? Ele tem tudo. Ele é o Deus disto tudo. E diz assim: vocês serão os meus filhos e eu serei o vosso Deus. Mas diz também, ouve isso, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornificadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Noutras palavras, será o lugar, o inferno. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como a pedra de cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, isto é apenas uma descrição. É a descrição meramente de uma cidade, mas não é de uma mera cidade. É uma cidade que vem do alto. Aquilo que nós vimos é que a cidade é ao mesmo tempo a ideia da igreja, mas também dos cidadãos e também do Deus que habita nessa cidade. A ideia é esta, é o reino, literalmente. Imaginem isto como se fosse o céu. Isto sim é a nova criação. E depois tem aqui uma série de pormenores que não vou debater isto porque pode ser interessante, mas não se calhar para hoje. Isto tem uma série de pormenores. Fala aqui acerca dos nomes escritos sobre elas, das 12 portas, os nomes das 12 tribos de Israel. Isto fala acerca da era do Velho Testamento. Fala acerca dos fundamentos assentes no Velho Testamento. E depois tem os 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto sim é interessante. Os 12 fundamentos são os 12 apóstolos. Isto estava muito debate, porque
depois perguntar-se onde é que está aqui então Paulo, e a verdade é que não está neste aspecto destes 12 fundamentos, mas isto fica para uma próxima vez, para uma questão mais profunda. Mas explicar-vos isto, que isto é importante. Jesus escolheu para si 12 pessoas a quem ele investiu. 12 apóstolos. E o nome desses apóstolos, o que está aqui, é que eles foram os fundamentos da cidade. Porque é interessante que o reino, na realidade, começa com Jesus a chamar 12 pessoas normais e a investir nessas 12 pessoas normais, a investir da sua vida, a estar tempo com eles, a ensiná-los, a pregar-lhes, a estar com eles também nas refeições, partilhando a mesa e ao mesmo tempo mostrando qual era a missão para a qual Jesus vinha. Agora vejam, e isto é extraordinário. Os 12 fundamentos desta cidade têm a ver com estes 12 apóstolos, porque isto no final não tem a ver com os apóstolos, tem a ver com o Cordeiro. A ideia é, o fundamento é Jesus Cristo, mas ele transmitiu este fundamento àquelas 12 pessoas pela primeira vez. Agora, o que é extraordinário é isto. Pensem comigo, quantas pessoas é que vocês conhecem no mundo que, ou melhor, pensem em algum sistema, algum poder, algum reino, alguma coisa que tenha começado com um mestre e 12 pessoas e vocês não acham nada que seja durável. Vocês não arranjam nada que dure o tempo que isto tem durado. E o que é extraordinário é isto, pensem nisto. Jesus, a sua fama era de que ele era um pecador, que tinha vindo de um casamento que não estava a funcionar bem, porque, segundo a história, o pai de Jesus não é o pai de Jesus, o terreno, vocês entendem, não é? José não teve participação na concepção de Jesus. Maria, Deus que deu à luz por obra e graça de quem? Então nós entendemos isto é a ideia do Deus encarnado, isto é, o Deus que vem, o Deus que habita, o Deus que está connosco. Então, este homem começa, Jesus aos 30 anos, aos 30 anos começa o seu ministério. Chama 12 pessoas como eu e como tu, normais, com as nossas dificuldades, com os nossos temperamentos, com as nossas qualidades também, mas pessoas perfeitamente comuns. Não havia nada deles que os tornasse extraordinários comparativamente a todo o resto. E Jesus começa a investir neles, começa a falar com eles e está com eles a ensiná-los durante 3 anos. E durante 3 anos aquelas pessoas estão a aprender com Jesus. Chega ao último dia e Jesus, o último dia do ministério terreno, e Jesus é crucificado. E aqueles 12 homens, um deles suicida-se, Judas. E aqueles 11 homens que sobram, e depois ao 12º, depois é aqui que vem o debate, não é? Quem é que são os 12 e os fundamentos destes 12, mas isto é só o pormenor para depois os irmãos estudarem. Mas a ideia é, Jesus ressuscita, esta é a ideia central e a tese do cristianismo, e estes homens não apenas creem que Jesus ressuscitou, mas entregam a sua vida em prol desta ideia e desta afirmação que Jesus, ele de facto ressuscitou. E é aqui que começa o reino. O reino começa com a certeza absoluta que Jesus ressuscitou. Porque deixe-me dizer-lhe o seguinte, se algum desses homens tivesse dúvida que Jesus tinha de facto ressuscitado, nenhum deles arriscaria a sua vida por uma mentira ou uma possibilidade de alguma coisa ser mentira. Deixe-me perguntar. Imagine que era você. E Jesus está consigo. Você até acredita naquilo que Jesus está a dizer, mas depois Jesus morre. E você pensa, Jesus afinal não era aquilo que eu achava que era. Depois há a história de que Jesus ressuscitou. E a pergunta que se lhe fazia era, e agora, você vai acreditar na história ou tinha que experimentar de facto Jesus ressuscitado para acreditar? E estes homens tiveram que experimentar Jesus ressuscitado. A ponto tal de que, segundo a história, cada um destes homens, na maior parte dos casos, acabou por morrer sem nunca negar a verdade que Jesus tinha ressuscitado. E é aqui que começa o fundamento do reino. Estes homens, por todo o lado que vão, eles afirmam que viram Jesus, sentiram Jesus e falaram com Jesus depois de ele ter morrido. Ele tinha ressuscitado e não apenas estes homens, mas uma série de gente viu Jesus ressurrecto. E porque viu, o reino começou a avançar. Porque quando falamos de reino, falamos na inauguração e na era da igreja. Então quem olha, quem vê, quem experimenta Jesus, passa a viver única e exclusivamente de acordo com aquilo que Jesus diz para ela fazer.
E este é o fundamento desta cidade. Vamos continuar. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. Era como se fosse uma cidade em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. Exatamente como aos quadrados, está bem? E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. 200 mil quilómetros, basicamente é isto. Ou 2 mil quilómetros. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 140 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. Basicamente, esqueçam isto, mas é só para imaginarem. São altos muros e é uma cidade como não existe no mundo. Uma coisa gigantesca. Depois fala acerca do material. Basicamente ele vai mencionar aqui uma série de pedras preciosas que são aquilo que compõem a cidade. Nós vamos passar isto à frente, mas só para explicar o seguinte. Aquilo que nós hoje andamos a lutar, aquilo que você hoje e eu andamos a desejar, porque é tão valioso, no céu vai servir para muros e para estradas. E esta é a ironia. Aquilo que nós andamos a lutar, ouro, prata, pérolas preciosas, todos nós gostávamos de ter. O ouro é caro, o ouro agora é um bom investimento. Hein? Sempre foi, mas agora ainda é melhor. O ouro, a gente investe no ouro, no dia a seguir valoriza 50 euros. Uma coisa extraordinária. Lá no céu, a Bíblia diz que há tanto que aquilo não serve para nada, a não ser para pisar. Porque a gente não vai precisar de andar a trocar nada. Nada se compara, nem se vai comparar à glória de Jesus Cristo. Versículo 22 diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deixa-me falar um bocadinho acerca do templo. O templo era o lugar que nós hoje poderíamos equiparar, era algo parecido àquilo que nós hoje estamos aqui a fazer. O templo era o lugar do culto. O templo era o lugar onde as pessoas iam para cultuar. E há a profecia desde o Velho Testamento, que haveria de vir o novo templo. Mas quando chega aqui Apocalipse, João dá aqui uma notícia e diz assim: olha, não vai haver templo. E agora, como é que ficamos? Bem, há duas opções, mas deixa-me dizer aquilo que eu acho que vai acontecer. Aquilo que eu acho que vai acontecer é que a profecia é cumprida exatamente aqui. Diz: nela não viu o templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Significa que deixa de haver necessidade de um espaço físico para nos reunirmos. Porque nela o centro e o foco é Deus, e Deus está no centro da cidade. Deus está sobre toda a cidade. Vocês compreendem isto? Nós temos estes espaços, não é porque este espaço em si seja santo. Não é porque isto é um palco como qualquer outro, isto são paredes como qualquer outras. O que faz a diferença neste lugar não é a cor, nem é estar ali escrito Jesus, nem é ver ali a cruz. O que faz a diferença neste lugar é a forma como eu e tu cultuamos. Porque aquilo que nós queremos é que o Espírito Santo está connosco. Então o que é extraordinário na era da igreja é isto mesmo. É que sempre que alguém entra naquele lugar, partindo do pressuposto que é alguém que já entregou a sua vida a Deus, que acredita que Jesus é o seu Senhor e Salvador e vive de facto como Jesus sendo o seu Senhor e Salvador. Quando entra cada pessoa aqui, não entra apenas uma pessoa, entra a pessoa com o Espírito Santo nela. Agora vejam o impacto disto. Eu entro por aquele lugar, mas cada um de vocês que está neste lugar entra e senta-se nas suas cadeiras. E se nós tivermos o Espírito Santo, significa que aqui está Deus. Não por causa do lugar, mas porque eu e vocês estamos aqui neste lugar. Quando cultuamos, estamos a cultuar as pessoas que afirmam que têm o Espírito Santo nelas. E é isto que faz toda a diferença. No céu, não vai haver necessidade de nos reunirmos nestes lugares, porque estes lugares deixam de fazer sentido. Porque nós vamos conseguir ver Deus face a face. Vamos poder cultuá-lo face a face. Então deixa de haver necessidade de haver templo. Porque Ele próprio é o templo. Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem lua. Não está a dizer que não vai haver nem sol nem lua. Porque aquilo que nós acreditamos é que vai haver uma nova criação e se calhar até vai ser a restauração desta ou a renovação deste mundo. É aquilo que nós acreditamos. No final, acreditamos que Deus vai reconstruir, resolver todos estes problemas, todas estas coisas. O que diz é para compararmos. Ele diz assim, olha, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para que nela resplandeça, isto é, para que nela brilhe luz. Porque a glória de Deus é a sua fonte de luz. O Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é Jesus. Isto está a dizer o seguinte, olha, o céu, o reino,
é aquele cujo Deus é o centro. E a sua glória é de tal forma brilhante que a luz da lua e a luz do sol fica ofuscada diante da sua glória. Significa que não têm função. Eles podem existir e devem existir, provavelmente, até porque são bonitos de olhar, mas vão ficar sempre aquém da glória. Porque a glória é aquilo que brilha, é aquilo que emana. E é a glória de Deus que vai brilhar. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Se os irmãos repararam, a cidade fala acerca de muros. Eu não sei quanto a vocês, mas pensem nisto. E isto é mais uma vez a forma de uma visão, mas fazer-nos pensar. Nós temos muros porque temos medo de ser atacados. Os muros só fazem sentido porque quando pensamos que vamos ser invadidos. Mas esta cidade é curiosa, tem muros, não porque acha que vai ser invadida, é simplesmente uma questão de estética, aparentemente, e de mostrar o que é que significa os limites da cidade, mas depois na parte dos portões vão estar abertos dia e de noite. E isto para nós não faz sentido, mas para a cultura da altura tem um grande impacto, porque não havia nenhuma cidade cuja porta estivesse aberta. As portas das cidades fechavam-se, porque nunca sabemos quem é que vai entrar nelas. E aqui está a falar acerca exatamente daquilo que já foi falando, que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, porque lá é o Senhor que governa, e onde o Senhor governa já não vai mais haver iniquidade, já não vai mais haver pecado, já não vai haver mais erro, já não vai haver mais dolo, já não vai haver mais crime. Então ali não precisamos preocupar com os ladrões, com os gatunos. Sabem porquê? Porque não vai haver. E a ele trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apenas aqueles que estão escritos no livro da vida vão entrar. Quem não está escrito não vai entrar. Deixem-me ler o resto, já não falta muito tempo. Não se preocupem. E mostrou-me o rio puro da água viva. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apenas ler, está bem, irmãos? Para terminarmos isto. Mas tomem atenção. O rio puro da água da vida, claro como cristal, que vinha do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. No meio da praça, de um lado e do outro, do rio, estava a árvore da vida. Esta expressão no grego é uma expressão a imitar o hebraico e literalmente o que significa não é apenas uma árvore, mas várias árvores, está bem? Por isso é que elas estão numa ponta e noutra. Não é porque a árvore é grande e que ocupa as duas pontas, não, é exatamente porque há um coletivo. Isto é uma expressão no grego que é a mesma do hebraico, é quando usamos o singular, mas para mencionar um coletivo. E é por isso que ele dá estes 12 frutos. Não sabemos que frutos é que são, e certamente lá estará a árvore daquela lá do Gênesis, no início de tudo, a árvore da vida, essa sim estará lá, mas o termo é exatamente o mesmo. E a ideia dos frutos e das folhas é só para isto, porque aqui eu acredito que é simbólico mais do que literal, embora possa ser literal e simbólico. Mas a ideia é, vai haver uma tal abundância que não vai haver necessidade de nada. E a ideia de 12 frutos, um a cada mês, significa que a cada mês vai haver o suficiente para cada um de nós. Esta é a ideia do reino. A ideia de suficiência, a ideia de que Deus é um Deus de generosa abundância. E ali não haverá mais maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não se terão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Mais uma vez, uma das bênçãos. Bem-aventurado aquele que guarda. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que lê. Foi algumas das profecias que nós fomos lendo e fomos vendo. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Mas ele disse-me, não faças tal coisa, porque eu sou
conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado, ou abençoado, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, qualquer que ama e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim terminamos o nosso livro do Apocalipse. Últimos versículos, o último capítulo, com a viva esperança de que o lugar para que onde um dia vamos, quer seja porque o Senhor um dia vai regressar, quer seja porque vamos partir. Um dia todos estaremos diante de Deus. O lugar onde vamos estar é definido por Ele, mas é escolhido por nós. É aquilo que nós queremos. É Ele que decide para onde cada um de nós vai, mas Ele decide de acordo com aquilo que cada um de nós também escolhe. Então o meu desejo é que cada um de nós possa escolher verdadeiramente o caminho e aquilo que é o verdadeiro caminho. É o caminho de Deus. Amém? Vamos ficar em pé ainda. Vamos orar e logo terminaremos, como costumamos fazer com uma canção. E aqueles que quiserem participar, levantaremos as nossas ofertas voluntárias, não se sintam constrangidos ou obrigados a nada.